Dia 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E é disso que a gente vai falar agora com o João Bastos, que é geriatra, e com a Emanuela Lacerda, que é psiquiatra. Bom dia, gente. Bom dia. Doutor, quais são os principais tipos de maus tratos contra os idosos? Bem, antes da gente falar dos tipos, né, é importante a gente dizer que há uma subnotificação, né? Ainda falta a denúncia desses casos, né? Muitas vezes a gente tem números que surpreendem, mas a gente entende que ainda está abaixo do que realmente acontece, né? A violência física é um tipo que causa uma certa comoção, indignação, né? Mas não é o tipo mais comum de violência. A violência psicológica, que é uma violência mais pouco visível, né? Ela é até mais comum do que a violência física. É quando há um distrato à pessoa ou um maltrato da pessoa em relação a um aspecto que é importante para aquela pessoa, que a família usa aquilo ali de forma a causar uma sensação ruim para ela, né? A violência sexual, que a gente acha assim, como pode acontecer violência sexual? Mas o idoso mais frágil, o idoso acamado, principalmente do sexo feminino, acontece violência sexual, né? A violência patrimonial, que a gente muitas vezes escuta, né, de pessoas se aproveitando, familiares se aproveitando do recurso financeiro da aposentadoria desse idoso, ou até mesmo da casa dele, dos bens dele, né, uma situação que também é relativamente comum. E a mais comum seria o abandono e a negligência. Daí a importância da gente entender abandono e negligência, né? Negligência está diretamente relacionada aos cuidados. Então, aqueles cuidados básicos, primários, né? Também, tanto dos locais, dos postos de saúde, dos suportes médicos, profissionais, quanto da família. E o abandono tem muito a ver também com o corpo do idoso em relação às instituições. Então, quando você vê muitas vezes uma família adoecida, um idoso recebendo um tipo de negligência ou violência, né, faz parte da necessidade das instituições, faz parte também de uma responsabilidade social da sociedade mesmo como um todo, que existe esse apoio. E quais são os cuidados que a gente deve ter para tentar combater a violência contra o idoso? Assim, existe aí uma necessidade de se identificar essas situações, né? E aí a gente chama a atenção que a maioria dos casos acontece dentro de casa, né? Em quatro paredes, né? Então, assim, vale destacar a importância da comunidade, da vizinhança, né? Para ajudar nesse processo de identificação. O grande fator que eu acho que a gente precisa destacar no momento desse, que se destaca esse dia, é a necessidade de a gente estruturar mais a educação, a saúde, a assistência social, para dar resposta, porque não adianta a denúncia se a gente não tiver uma resposta, né? Sim. Existe já todo um procedimento do Ministério Público, existe o inquérito policial, mas e a solução para que a gente melhore a qualidade de vida desse idoso, dessa família? A gente tem condições de estruturar isso, a gente está com condições, a gente tem os centros de referências especializados de assistência social com capacidade para atuar junto a essa família, para melhorar essa condição. A gente vai ver agora ainda sobre esse assunto o depoimento de duas advogadas. Pode rodar. Em 2003 foi criado o Estatuto da Pessoa Idosa. Esse estatuto ele traz em seus artigos não só a proteção, traz também todos os tipos de violência que podem acontecer com a pessoa idosa. Quando uma pessoa comete um crime contra um idoso, ele tem diversas penas como uma prisão, como o pagamento de multa, trabalho para a comunidade. Infelizmente, o nosso país não está preparado para o envelhecimento, para ter um idoso em casa. Realmente a situação é delicada, porque o idoso tem um direito, mas na prática, no dia a dia, infelizmente, não acontece do jeito que está na lei. E a gente precisa cada vez mais levar o conhecimento de todos o que tem no Estatuto do Idoso para que esse nosso idoso seja respeitado. O próprio Código Penal também trata de crimes praticados contra o idoso
com muito rigor, inclusive prevendo aumentos de pena em caso de homicídio e lesão corporal contra o idoso. Por isso, é muito importante fazer a denúncia através dos canais de denúncia, quando alguém tiver alguma notícia ou alguma constatação de violência contra o idoso, é importante procurar as autoridades policiais, as autoridades competentes, para que se faça essa denúncia e que essa legislação se efetive. Pois é, a denúncia é importante, né? A gente tem o contato aí mais conhecido para denunciar é o Disque 100, mas você não acha que apenas pelo fato de alguém ter feito uma denúncia, e lembrando que o Disque 100 você pode fazer uma denúncia anônima, isso já não pode gerar algum tipo de mudança, ou pelo menos acender um alerta? A gente já tem alguns anos, né, utilizando esses canais, né? O que a gente observa ainda é a falta da resposta do Estado. Definitivamente esse é o ponto que a gente vê que é o mais deficiente nesse momento, é a estruturação para dar resposta. Sim. Isso, existe normalmente uma lentificação mesmo nos processos, né? Os processos assim, por exemplo, a gente que trabalha, vamos falar assim, na pandemia, na linha de frente, né? A gente está ali direto, atendendo o idoso, atendendo a família. Então, muitas vezes vem pedido do Ministério Público para a gente estar avaliando, fazendo avaliação, ir na casa do idoso. A gente faz esse trabalho, né? Mas as coisas andam a passos lentos, precisam das avaliações de forma cautelosa. As equipes são muito poucas, então acaba que a gente tem dificuldade de ter mais braços para o trabalho, assim, né? Eu acho que falta braços em relação a isso. E eu acho que quem também está na linha de frente tem a obrigação de orientar, porque a gente lida com um país onde tem uma educação precária. Então, assim, muitas vezes a família pratica um certo tipo de violência e ela não sabe que está praticando um tipo de violência, ela acha que aquilo é o certo. Muitas vezes acontece por exemplo, na minha área mais psiquiátrica, né, falando assim na psiquiatria, o familiar querer dar remédio para o idoso passar o dia dormindo, porque ele não entende da doença, ele não entende do comportamento, né? E a gente tenta estar orientando, porque eu acho que primeiro a gente esclarece e orienta, depois a gente cobra, né, uma postura mais ativa, né? Com a orientação, aí realmente a gente precisa que a pessoa tenha uma responsabilidade no cuidado. Sim. Por isso tão importante a base que você está falando, né, João? Esse suporte ao cuidador realmente é fundamental. E esse cuidador, principalmente o cuidador leigo, que é um familiar, né? Porque ele vai interpretar aquela situação muitas vezes com boa intenção, mas de forma equivocada, né? Então, assim, a gente precisa melhorar esse suporte ao cuidador. Eu acho que a violência está diretamente relacionada à falta de conhecimento também. Sim. Bom, agora vamos dar uma animada, vamos assistir aí uma história linda de amor ao idoso. Ó, pode rodar. Uma das formas que eu encontrei de demonstrar amor e carinho pela minha avó é incentivando na atividade física, e isso dá muito resultado, pois ela é uma pessoa muito ativa, né? Tá sempre fazendo a jardinagem dela, cuidando das coisas, não depende de ninguém, gosta de viajar bastante. Então eu sei que eu estou indo pelo caminho certo. Ele é um excelente neto, como os outros também são, mas ele quis ficar aqui para ficar comigo. Desde pequenininho que ele fez esse negócio comigo. Eu gosto muito de incentivá-la a fazer caminhadas. Recentemente eu levei ela para dar uma volta nas dunas, caminhando. Tentei bastante convencê-la de que a atividade física, como a musculação, para ajudar no fortalecimento das pernas, que ela estava sentindo um pouco de fraqueza. Inclusive hoje a minha namorada, que é a personal trainer dela, né, e ela está tendo um ótimo resultado, está realmente reconhecendo a importância de ser bem ativa e fazer atividades físicas. Gosto muito de fazer exercício, de caminhar, de fazer hidroginástica, ginástica, tudo que for no mundo pode me dar e dizer que eu vou fazendo. Com a minha saúde, eu me sinto mais forte, mais segura de mim mesma e me deu saúde também, que faz muito bem. E eu tenho consciência de que minha avó é uma senhora bem diferente das outras de 86 anos que eu conheço, né? E fico muito feliz por isso, por ter a certeza de que ela vai viver bastante tempo ainda do meu lado, com essa troca de carinho e afeto, né? Que isso é a coisa mais importante da vida. Fui muito feliz com meus netos, com meus bisnetos e quero viver muito tempo ainda para
para ver eles crescerem e ter o meu bicho tataraneto. Olha só, vai viver aí por muito tempo, se Deus quiser. Que bom, né, a gente ver histórias assim. É importante destacar que ser velho é uma conquista, né? A gente não pode confundir coisas com seres humanos. Então, no caso do ser humano, chegar a ser velho, chegar à velhice, é uma conquista. E chegar com saúde mental, chegar bem, chegar feliz. E aí a gente não pode esquecer que a gente vai conquistar a velhice um dia, né? Todos nós. Tá, com certeza, se Deus quiser. Muito bom, né? E olha, gente, uma forma de oferecer carinho e cuidado aos idosos é mantendo a saúde deles em dia, né? Por isso, ó, aponte a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela, que você vai ter acesso a uma matéria lá no portal do Sempre Bem, que fala sobre a importância da reposição de vitaminas para os idosos, além de dicas de alimentação saudável e bons hábitos para os idosos viverem plenamente.